Perguntar, Sr. Presidente, se já está agendada a audição com o Sr. Ministro relativamente às contrapartidas militares para debater esse assunto com alguma profundidade. Sr. Ministro, relativamente... Deixe-me responder. Doutora Luísa Colasso. Ainda não. Ainda não. Então, se aproveitar hoje aí a presença do Sr. Ministro para isso ficar... Vou descontar o tempo. Sr. Presidente, Sr. Ministro, o Sr. Ministro, há um bocado estivemos a falar da reindustrialização e o senhor conseguiu uma coisa espantosa, que foi não me dar uma única resposta às questões que lhe coloquei. E eu continuo a colocar-lhe como uma questão central quais são as causas da desindustrialização num ritmo muito mais intenso que na Europa que se verificou no nosso país, Sr. Ministro. Porque se o Sr. Ministro não souber responder a isso, tudo o que está a dizer é propaganda barata, sem qualquer significado, Depois o Sr. Ministro, há um bocado à tarde, referiu que não estava a pensar em indústrias do século passado. Mas hoje, quando aqui se refere a dita reforma laboral como um instrumento para a reindustrialização, o Sr. Ministro o que está a pensar, afinal, é em modelos industriais do século XVIII. Não é do século passado, do século XVIII. Modelos de mão de obra barata, baixo valor acrescentado, que conduziram o nosso país à situação que é conhecida. Sr. Ministro, um conjunto de questões muito concretas sobre empresas, não são diretamente da sua tutela, mas o Ministro da Economia não pode certamente deixar de as acompanhar. Sobre o IVA da restauração. Quando é que se prevê que o grupo de trabalho tenha concluído o seu trabalho? E, portanto, esse problema tenha uma solução. IVA das empresas exportadoras. Os senhores fizeram um anúncio, mais um de propaganda, a dizer que em 2013 as exportadoras vão ter o reembolso quase imediato do IVA. Entretanto, podiam começar por reembolsar o IVA, já diferidos pelos serviços, às empresas este ano. As empresas estão-se a queixar de que com o reembolso diferido, o Governo não lhes está a pagar. Porquê, Sr. Ministro? Uma terceira questão sobre o IVA de caixa. Os senhores já certamente avaliaram que aquilo que está no orçamento é uma fraude. A primeira pergunta é se vão alterar aquilo que lá está. Em segundo lugar, quando é que aquilo vai ser concretizado? Também. PMEs, custos de contexto, como os senhores tanto gostam de falar. Os senhores têm a ideia de que o Decreto-Lei 198 de 2012, de agosto, sobre faturação eletrónica, vai corresponder a uma brutal carga de custos de contexto para milhares de pequenas e médias empresas e também até empresas exportadoras que estão a queixar disso, textas. Que medidas é que vão tomar? Relativamente a uma instrução... Aí atrás, se pudéssemos... É uma instrução 27 de 2012 ter menos ruído de fundo, Portugal, já não conseguimos ouvir novas informações às empresas, concretamente empresas textas. Quero saber qual é a avaliação do Ministério da Economia sobre esta matéria. Desenvolvimento regional. O Sr. Ministro penso que ainda sabe que isto é uma competência do seu Ministério. Sr. Ministro, foi aprovada nesta Assembleia da República, por proposta do PSD, a resolução 129 de 2011 sobre coesão territorial. Eu começava por lhe dizer, Sr. Ministro, que é absolutamente inaceitável, é uma vergonha, a resposta que me deram a uma pergunta que fiz por escrito ao seu Ministério sobre esta matéria. Mas eu agora pergunto-lhe, relativamente às recomendações que estão na resolução de setembro de 2011, perguntava-lhe se é o Ministério que está a fazer a coordenação interministerial deste processo das dinâmicas regionais. Se está pronto o relatório do estado da coesão territorial no nosso país, como lá se obrigava. Se está pronto o Plano Nacional para a Coesão Territorial, que lá se propunha. E se está pronto o mecanismo de monitorização das desigualdades regionais, que era outra recomendação. Eu perguntava-lhe, pedia-lhe respostas concretas sobre esta matéria. A propósito dos custos de contexto nestas regiões, devo-lhe dizer que tive, segunda-feira, um encontro com várias organizações empresariais de Vila Real e elas queixam-se bastante dos custos de contexto deste Governo, das SCUTs, do IVA, do IRC, do IVA, etc. Mas eu fazia-lhe mais duas perguntas concretas. Túnel do Marão. O senhor prometeu em 2011 que estava pronto até ao Natal. Estamos a chegar ao outro Natal. Quando é que os senhores quando vão iniciar a obra do Túnel do Marão, Sr. Ministro? Transporte aéreo Bragança, Vila Real, Lisboa, Sr. Ministro.
Como é possível que o Governo não tenha realizado a tempo o concurso público necessário para não haver interrupção deste importante serviço? Como é possível? Eu gostava que o Sr. Ministro tem que me dizer uma resposta concreta relativamente a esta matéria. Os senhores sabem que o serviço está interrompido, não sabem? Sabem. Então, explique-me, se faz favor. Depois pergunto qual é o suporte legal para que o serviço tenha funcionado de janeiro a novembro. Qual foi o custo desse serviço para o Estado português? E se já lhe pagaram ao concessionário, se já pagaram ao concessionário o que lhe pagaram, o que lhe devem. Combustíveis, já foi feita aqui uma pergunta sobre a rede de low cost, Sr. Ministro. Eu perguntava-lhe quando é que os senhores pensam que essa rede está alargada a todo o país. Rede low cost de combustíveis. Depois, quando é que vai estar concluída o reforço da rede GPL, até tendo em conta a legislação que está a ser aprovada aqui na Assembleia da República, e as redes de gás natural comprimido e gás natural liquefeito? Se vocês pensam nisso, continuam a pensar nisso ou não? O Sr. Ministro sabe que saiu um estudo da DEC a propósito dos combustíveis low cost. A gente pode dizer, o mercado pouco transparente, podemos dizer, a fraude do mercado low cost neste país. E a Autoridade da Concorrência, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, questionado sobre o assunto, diz que não é nada com ele. Eu pergunto o que é que o Sr. Ministro vai fazer nesta matéria para pôr este mercado em ordem. Vou terminar com uma última questão, Sr. Presidente. A Autoridade da Concorrência. Lei da Concorrência. O senhor diz que é uma das reformas estruturais que realizou. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência continua a dizer que não tem medidas para intervir relativamente ao dumping. Eu pergunto-lhe, é o Sr. Ministro que vai intervir relativamente ao dumping, como aquele que está a acontecer agora, recentemente, relativamente, por exemplo, ao arroz? Só gostava que o Sr. Ministro me respondesse. E também diz que a lei de concorrência não responde a duas questões. Abuso de dependência económica e abuso de posições económicas dominantes coletivas. Gostava de lhe perguntar se esta reforma estrutural tão gabada pelo Sr. Ministro vai sofrer uma primeira alteração legislativa para responder a estas... Muito obrigado. Presidente, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não quer abordar a sério as questões das causas da desindustrialização, porque tinha que chegar à conclusão que as políticas que estão em curso vão inevitavelmente acelerar e agravar esse problema, de que a Simpor é um exemplo flagrante e de que, por exemplo, as indústrias de manutenção, que há um bocado lhe coloquei, ferroviária e aeronáutica, a curto prazo demonstrarão. Eu insisto que os senhores respondam às questões de uma recomendação proposta pelo PSD e aprovada por unanimidade desta Assembleia da República. Relatório de Estado da Coesão Territorial a debater na Assembleia da República. Quando é que está pronto? Plano Nacional para a Coesão Territorial. Onde está este relatório? Tiveram um ano para o realizar. Mecanismos de monitorização da coesão territorial. Quais são esses mecanismos? Os senhores deviam ter respondido por escrito isto, mas não responderam. Os IVAs, pelos vistos, estes problemas das pequenas empresas não interessam ao Governo nem ao Ministério da Economia. Os problemas dos custos de contexto decorrentes da faturação eletrónica, por exemplo, desta instrução do Banco de Portugal, não é problema para o Governo. Os problemas da rede low cost, continuamos sem uma data, portanto, isto vai continuar ao sabor dos interesses da petrolífera. Dê uma data. Redes ligadas ao gás natural, isto não existe. DECO e fraude do low cost, o Sr. Ministro não me responde face à posição da Autoridade da Concorrência. Autoridade da Concorrência, Lei da Concorrência, dumping, abuso de dependência económica, o Sr. Ministro não me diz nada. Concluo daquilo que o Sr. Secretário de Estado dos Transportes me refere, que o túnel de Marão não tem prazo, contrariamente ao prazo curto que o Sr. Ministro tinha colocado. Portanto, é uma obra que vai continuar com tudo o que isso significa para a região e para a Estrada de Marão. Portanto, a Estrada de Marão, de facto, a autoestrada nunca mais estará tão cedo, contrariamente àquilo que o Sr. Secretário de Estado diz, porque o túnel de Marão é uma parte, um segmento central da autoestrada e relativamente ao transporte aéreo de Bragança-Lisboa, continuo sem perceber porque é que o Governo disso tudo não tomou as medidas atempadas para que Senhor Deputado Bruno Dias, eu gostaria tem a palavra. Que ainda nos pudesse dizer alguma Sr. coisa Deputado, sobre os programas não podemos fazer isto assim. Civil, sobretudo uma célebre agenda para a construção civil e o imobiliário. Bom, que é isso? Sr. Deputado Bruno